Bom, irmãos, vamos abrir em Romanos capítulo 13. Com a graça de Deus, nós vamos dar prosseguimento à exposição do livro de Romanos de maneira simples, falando a pessoas simples. Que Deus nos ajude a compreender de maneira objetiva a sua palavra. Hoje nós vamos ficar entre os versículos de 1 até o 7, que nos diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se faz o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Vamos orar, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer porque pela tua graça, misericórdia, o Senhor nos trouxe até aqui, nesse capítulo, e nós rogamos o Senhor, tenhas compaixão de nós, ajude-nos a compreender um pouco mais da porção da Tua Palavra. Nós somos carentes de Ti, Senhor. Usa de misericórdia conosco. Sem a Tua bondade não podemos compreender nada a Teu respeito, mas que Teu Espírito venha nos suprir de graça, de unção, de sabedoria, de iluminação. Fala ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, como somos carentes de Ti. Abençoe a Tua Palavra e esse ambiente para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Amém. No capítulo anterior, nós vimos que Paulo veio falando sobre o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento uns com os outros e o nosso relacionamento com os inimigos. Nosso relacionamento com Deus como filhos de Deus. Antes éramos inimigos de Deus, como ele disse no capítulo 5. Mas agora nós somos filhos de Deus, uma vez que fomos justificados pela fé e fomos comprados pelo sangue e guardados agora da ira de Deus que virá sobre o mundo. Mas agora que somos filhos, como devemos viver? Nós não podemos viver conforme vivíamos antes, que não tínhamos entendimento. A nossa opinião precisa ser subjugada à autoridade da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos pautar a nossa vida pela palavra de Deus, porque agora somos filhos de Deus. Como nos relacionar com Deus? Mas Paulo também mostra que não apenas somos filhos de Deus no sentido individual, mas nós agora somos membros do corpo de Cristo. Então, como nos relacionar uns com os outros como membros desse corpo? Aquele que foi batizado, ele sepultou ali também o seu individualismo, para que agora, embora você seja um indivíduo, especialmente na sociedade, mas diante da igreja, você é um membro de um corpo. Você não perdeu a sua individualidade. Mas agora precisamos aprender como viver coletivamente como membros desse corpo. Agora está falando da nossa vida na casa de Deus, na igreja de Deus. Então não podemos viver uma vida individual, solitária, egoísta, centrada em nós.
E Paulo veio falando sobre isso no capítulo 12, versos 3 em diante. Mas ele também nos mostra como nos relacionamos com aqueles que estão de fora, os nossos opositores ou inimigos. E nós vimos ali essa questão de como a vida cristã deve ser desenvolvida nesses 3 níveis: com Deus, com a casa de Deus e com aqueles que estão do lado de fora como nossos opositores. Paulo se baseia ou gasta tempo especialmente sobre a nossa relação de uns com os outros. O amor fraternal, o zelo, a hospitalidade e o serviço mútuo. Mas agora, quando chegamos nesse capítulo 13, Paulo vai dar um passo a mais. Uma vez que nós estamos no reino de Deus, uma vez que nós temos a vida de Deus, como nós devemos expressar a vida de Deus ou a esfera do reino de Deus diante das autoridades que Ele constituiu, que o nosso Deus constituiu. É a nossa relação agora com o Estado, é a nossa relação agora com a sociedade. Já não é exatamente com Deus diretamente, mas é com Deus indiretamente, da maneira que nós lidamos com a autoridade que está sobre nós. É muito interessante como que Paulo, depois de gastar 11 capítulos falando de doutrina, agora do capítulo 12 em diante, ele vem nos levar à praticidade dos ensinamentos. A vida cristã não é uma vida abstrata, ela é uma vida que se manifesta e permeia todos os detalhes e necessidades da vida humana e da vida social, da vida familiar, da nossa vida como família, nossa vida na igreja. E Paulo não isenta essa questão de nos submeter às autoridades constituídas, como nós acabamos de ler. Como nós devemos, do versículo 1 ao 7, ele está falando da nossa relação com o Estado, com a autoridade. Do 8 ao 10, ele vai falar da nossa relação com a lei. E os últimos versículos vai falar da nossa relação com a volta do Senhor, que não vamos tocar nisso hoje. Então agora nós somos exortados e ensinados, por um lado, a como viver espiritualmente essa vida que nós recebemos, que antes estava sendo enfatizada no corpo de Cristo e no serviço, mas agora nós devemos expressar isso diante do mundo político, diante da cidadania, da nossa responsabilidade social. Muitas das vezes temos a tendência de ficar enclausurados, espiritualizar as coisas e esquecer que nós temos responsabilidades sociais na sociedade como cidadãos e que o Evangelho deve impactar. E nós devemos ter responsabilidade no quesito da nossa vida nesse mundo. Nós somos pessoas de 2 mundos. O mundo que há de vir, ou o mundo espiritual, e o mundo que nós vivemos hoje nessa terra. Não foi assim que Jesus falou? Dai a Deus o que é de Deus. Mas o que mais ele diz? Dai a César o que é de César. Então você vê a autoridade direta de Deus e a autoridade constituída por Deus, que é César. César representa a autoridade que Deus delegou. Não é uma autoridade inerente, não é uma autoridade própria, mas é um ministro para representar Deus em relação à autoridade política, autoridade governamental no Estado, como Estado e a sociedade. Então isso é um assunto muito importante. Esse capítulo 13, verso 1, você percebe a tônica de Paulo? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Não tente espiritualizar as coisas, não tente reduzir a sua vida cristã apenas no seio da sua consagração a Deus e a comunhão dos santos. Nós poderíamos resumir que Deus estabeleceu pelo menos 3 instituições: a família, a igreja e a sociedade, ou o Estado, vamos assim usar o termo. Em todo lugar onde você estiver, existe autoridade. Deus espera que os filhos sejam submissos aos seus pais.
Deus espera que as esposas sejam submissas aos seus maridos, mas que seus maridos sejam submissos ao Senhor e os pais também sejam submissos ao próprio Senhor. E Deus espera que na sociedade nós possamos nos submeter a toda e qualquer autoridade constituída. Não adianta a pessoa falar que ela é submissa a Deus e se ela entra em qualquer órgão público e não se submete àquele que está exercendo o seu serviço ali, ou seja, a sua autoridade. Esse assunto do governo ele é tão sério que quando Paulo usa o termo em 1 Timóteo 2, que a mulher esteja submissa, a mulher não exerça autoridade ou domínio sobre o marido, mas na verdade a palavra no original ali não é marido, é sobre o homem. Deus é a autoridade de Cristo, Cristo é a autoridade do homem e do varão, e o varão é a autoridade sobre a mulher, ou cabeça da mulher. Quando Paulo está falando de autoridade em Timóteo 2, ele não está falando simplesmente da mulher não exercer autoridade como homem sobre o homem, mas o homem ali não é exatamente o seu marido, é todo o homem, porque diante de Deus tem uma hierarquia de autoridade. Em outras palavras, o homem representa o Senhor e a mulher representa a igreja. Não adianta a mulher ser sujeita ao seu marido e ela desacatar outros homens, por exemplo, o seu patrão, por exemplo, um policial, ou ainda que seja um motorista de um ônibus ou um cobrador de um ônibus, ou um atendente no hospital, um médico, um enfermeiro. Ou seja, em qualquer posto ou cargo que as pessoas estiverem trabalhando na sociedade, você está ali debaixo de autoridade. E esse é o problema. Às vezes queremos ser submissos na igreja, mas na sociedade nós somos desobedientes. Ou às vezes queremos sujeitar algum nível de autoridade, mas não a todo nível de autoridade. E o que Paulo está falando aqui é questão de ordem governamental. Deus é a autoridade máxima sobre tudo. Mas esse universo está debaixo de todas as suas ações, debaixo de autoridade que Deus delegou. De modo que você não é submisso a Deus se você não se sujeita a alguma esfera de autoridade que Deus estabeleceu, seja na família, no casamento, na igreja ou na sociedade. Você não pode querer viver uma vida solitária, como se você fosse um nômade vivendo no deserto, apenas entre camelos e rebanhos. Não, você vive numa comunidade. O ser humano é um ser social e comunitário. E a comunidade, ela tem leis, ela tem constituição, ela tem regras. Em qualquer lugar que você for, você vai encontrar princípios e regras. E esse texto vem nos mostrando que a punição, ela vem quando nós quebramos essas regras. Por isso que ele vai dizer, toda alma esteja sujeita às autoridades constituídas por Deus. Você é uma alma, eu sou uma alma. A alma aqui é pessoa. E aonde você for, tem autoridade. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema, basicamente, é que depois que o pecado entrou, a rebelião de Satanás entrou na alma. Ela danificou e degenerou toda a nossa humanidade. E se tem algo que, humanamente falando, nós somos por natureza, rebeldes. Desde pequenos. Os pais precisam da graça e sabedoria de Deus em como conduzir os seus filhos. Mas se tem algo que os filhos precisariam aprender antes mesmo de saber falar as primeiras palavras como papai e mamãe, elas deveriam aprender a palavra não, porque isso está representando a autoridade. Se nós não prepararmos os filhos para se sujeitar às autoridades, mesmo dentro do lar, logo no começo, especialmente, então elas vão amadurecendo a sua natureza rebelde e jamais vão querer se sujeitar a nada, a nenhuma autoridade nessa vida. E esse é um problema hoje grave na sociedade. A sociedade está em caos, especialmente por causa do espírito de anarquia, de rebelião, onde as pessoas não querem estar debaixo de autoridade e aonde aqueles que foram colocados como autoridade, como ministros de Deus, também estão trabalhando como se tivesse liberdade própria para exercer um governo que contraria os princípios de Deus e não fossem delegados
para cumprir o bem a favor da sociedade, ou uma gestão de governo próprio, uma gestão de poder. Todos nós iremos prestar conta aquele dia diante de Deus, tanto aquele que está sujeito à autoridade, como aquele que exerce a autoridade. Então, aquele que exerce a autoridade terá maior juízo, porque a autoridade é para representar a Deus, e representar a lei, representar o direito, trazer ordem, trazer paz, trazer cuidado. Nunca si próprio. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Você percebe que existe a palavra aí superior ou superiores, significa que elas estão sobre. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, a quem ele está resistindo? Está resistindo à própria ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Você percebe? Então, muito cuidado quando você lida com autoridade. Porque você pode trazer a bênção de Deus sobre você ou o juízo de Deus sobre você. Claro que aqui, quando se fala de Estado, ele está falando de condenação no sentido de que haverá sentença, de que haverá punição. Tem uma passagem muito interessante em Daniel, capítulo 2, versículo 21, eu vou ler aqui. É Ele quem muda os tempos e as estações, Ele remove os reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e dá conhecimento aos entendidos. Daniel 2, 21. Ele levanta reis, Ele muda reis, Ele tira reis, Ele quebra impérios. Nós precisamos compreender que o reino de Deus é de eternidade a eternidade. Antes mesmo da fundação do mundo, aí estava o reino de Deus. E nós vemos que o reino de Deus, ele dura de eternidade a eternidade. Mas uma vez que Deus criou o homem, era para que o seu governo se expressasse também através do homem. Uma vez que o homem se rebelou contra Deus, agora vem aquela oração de Jesus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus está orando e nos ensinando a orar para que o reino de Deus venha sobre nós, ou seja, os homens estão se rebelando contra a autoridade de Deus, contra a esfera do reino de Deus, e você só fará parte dessa esfera do reino celestial se você tiver um coração de submissão a Deus e de submissão à autoridade que Deus constituiu. Por isso que a igreja, antes de tudo, ela deveria ser a esfera do reino celestial ou o reino dos céus na terra. Se o mundo está rebelde contra Deus, os filhos de Deus deveriam entender que foram salvos primeiramente para voltarem a estar debaixo da autoridade de Deus. E essa autoridade de Deus, ela se expressa na família, na igreja e na sociedade. Irmãos, como podemos falar que somos filhos de Deus se formos desobedientes aos nossos pais? Ou se os pais foram desobedientes aos seus pastores? Ou se os pastores são desobedientes aos obreiros e à Bíblia? Ou se nós somos desobedientes aos nossos patrões, aos guardas de trânsito, às leis que regem a sociedade, às autoridades constituídas, como poderemos falar que somos filhos da obediência se estivermos alimentando o espírito da rebelião e da desobediência? Você não pode falar que é filho de Deus se você contrariar os princípios de Deus. É uma contradição muito grande. Hoje todo mundo diz que é filho de Deus ou que é um cristão. Mas ele não lê a Bíblia. Ele não tem compromisso em congregar. Ele não se sujeita. Ele não presta conta a ninguém.
Ele não é um bom filho obediente. Na empresa ele não cumpre horário, ele não cumpre ordem, ele faz as coisas pela metade, ele suborna, ou mesmo aquele que tem a sua empresa. Irmãos, é disso que Paulo está falando. Claro que tem coisas que nós vamos ver quando não devemos obedecer, que também existe esse critério na palavra do Senhor. São quando os princípios morais e espirituais são quebrados e aqueles que estão em autoridade querem nos obrigar a praticar coisas que firam nossa consciência diante de Deus, e aí importa mais agradar a Deus do que os homens. Mas em via de regra, existe de alguma forma um equilíbrio de que a submissão ela é total, no sentido de que ela é um estado de coração, de espírito, de você ter um coração submisso. Mas a obediência ela é relativa. Porque a obediência, apesar de você ser submisso, ela deve ir até onde a sua consciência não fere, por estarmos quebrando os princípios do Senhor ou do bom senso. Seja submisso e obediente até o ponto que aquilo não quebre os princípios de Deus, da moral, da ética, da consciência. Entende as coisas? A submissão é um estado de coração, é um estado de submissão diante de Deus. E a obediência é um ato que você pratica quando a tua consciência não fere, quando você não quebra a sua consagração a Deus, quando você não pratica coisas que inclusive está contra a Constituição ou contra a ética e a moral. Mas aqui ele fala toda a alma, nos chamando a atenção de que nós somos pessoas. Você e eu temos compromisso como cidadãos nessa sociedade. É duro, porque muitas das vezes não queremos lidar com algumas coisas. Muitas das vezes vivemos num país que ele está à deriva, porque os seus líderes também estão quebrando princípios. Mas ainda assim nós precisamos honrar a Deus. Versículo 3 diz: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Pelo menos assim eles foram constituídos. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Então pratica o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Olha o que está dizendo aqui. Não são apenas os ministros na casa de Deus, mas também os ministros do Estado. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Você está vendo que ele está dizendo que traz a espada? Muito interessante que o pensamento aqui no grego é a espada ao ponto de pena de morte. É uma sentença dura. É um veredito que traz disciplina, punição. Quando Paulo foi julgado, quando Paulo estava sendo acusado, quando foi preso em Jerusalém e depois ele foi para Roma, chega uma hora que ele apela à lei romana. E ele diz assim: olha, se eu pratiquei alguma coisa digna de morte, ok, que eu morra, não tem problema, mas eu não fiz. Então chega uma hora que ele fala: eu sou cidadão romano, vocês vão me prender e vão me espancar sem antes um homem romano, ele pode ser preso e punido sem antes haver uma cariação legal? Você vê que Paulo está reivindicando o seu direito de cidadania e reivindicando a legislação romana, porque os judeus, o sinédrio, os anciãos de Jerusalém, do povo judeu, eles estavam estabelecendo, eles estavam levantando alguns princípios judaicos, mas que quebravam os princípios da lei romana. Então agora você tem uma crise entre a autoridade religiosa e a autoridade do Estado. Claro que na história da igreja você tem uma fundição, muitas das vezes, quando a igreja e o Estado fundiram-se entre um governo que
ele transitava tanto como Papa na igreja, como autoridade também sobre a sociedade nos países debaixo da hegemonia ou debaixo da tirania católica. Quando isso aconteceu, foi uma tragédia. Quando a igreja governava as nações, no sentido de Estado, foi uma tragédia. Quando líderes cristãos querem misturar a igreja como autoridade eclesiástica sobre a autoridade política. Isso é errado. Mas também quando a autoridade política quer governar a igreja, ou seja, o Estado se sobrepondo sobre a igreja. Isso também trouxe condenação, trouxe abuso de autoridade. Isso também é errado. E aí nós temos a tirania. Quando você tem essas coisas misturadas. Mas quando a gente tem o Estado que entende a autoridade que foi colocada para representar a Deus, especialmente aqueles países que se tornaram países cristãos, no período da Reforma em diante. E quando você tinha uma autoridade na igreja que eles tinham, vamos dizer assim, uma parceria, não de fundição de governo, mas de colaboração como instituições. Uma instituição espiritual e uma instituição política como Estado. E não havia abuso de autoridade e havia respeito mútuo. Aí você tinha um equilíbrio e se cumpria a palavra que dizia que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ah, mas que tragédia, por exemplo, quando você tinha uma autoridade política, um Estado que era ateu e queria se sobrepor à igreja. E aí você tem a tirania da autoridade constituída por Deus, que deveria representar as leis de Deus e não só a Constituição, ou a Constituição deveria estar debaixo dos princípios de Deus, e agora eles passam a perseguir os cristãos, porque os cristãos não quiseram se submeter às exigências do Estado que eram contra a sua consciência, porque feria os princípios da palavra de Deus, da ética, da moral. Isso foi uma tragédia. O comunismo perseguiu, matou cerca de 100 milhões de pessoas apenas no século XX. Vamos incluir o comunismo, o socialismo, o nazismo, Mao Tse-tung, aquele líder chinês, cerca de 60 milhões de pessoas foram martirizadas na China. Quem nunca ouviu falar de Hitler? Cerca de 6 milhões de judeus massacrados. Na época, pastores na Alemanha foram coniventes com Hitler. A igreja apoiou, de alguma forma, a liderança de Hitler como nazismo sendo implantado, porque eles acreditavam que deveria haver uma parceria e que o governo ou o Estado iria favorecer a igreja, e você tem o equívoco disso, porque não se pode fundir uma coisa com outra. Quantas pessoas foram perseguidas naquele período? Hoje, nós encontramos cristãos sendo perseguidos em cerca de 50 países, pelo menos, porque nós temos governos totalitários, abusivos, perseguindo os cristãos que não se submetem àquilo que eles exigem obediência. Tem uma frase muito interessante de John Stott, que ele diz o seguinte: se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe aquilo que Deus ordena, então, como cristãos, nosso dever é claro, resistir. Não sujeitar-nos, desobedecer o Estado a fim de obedecer a Deus. Nós estamos submissos ao Estado, desde que isso não entre em conflito com aquilo que Deus exige de nós. Teve um líder que ele foi contra Hitler, Dietrich Bonhoeffer, tem uma biografia dele maravilhosa. Ele foi perseguido, ele foi condenado, ele foi martirizado. Seus textos são maravilhosos. Aquilo é um exemplo de cristão. Não somente ele, Calvino também se interpôs em Genebra contra aqueles magistrados que, com as suas canetas, tinham poder de reger lei para governar a sociedade,
E ele, inclusive, cooperou para que a sociedade fosse voltada a princípios da palavra do Senhor. Os reformadores e depois os puritanos, muitos deles cooperaram com as constituições nos seus países. Um tempo desse, alguém me perguntou se Martin Luther King não havia se perdido na sua missão como cristã, porque se tornou, digamos, quase um estadista, ou um homem que lutou pela causa e o direito do pobre e do negro, porque ele foi contra a segregação racial, mesmo depois que a lei da escravatura já havia sido quebrada. Nós às vezes pensamos assim porque nós achamos que somos cristãos só para viver no seio da igreja e esquecemos da nossa responsabilidade na sociedade. Hernandes Dias Lopes diz que a igreja deve ser a consciência do Estado quando o Estado se perde nos seus princípios morais e seus valores. Então ela deve se levantar e rugir como um leão. John Wesley se levantou contra a escravatura na sua época. Charles Finney se levantou contra na América, John Wesley na Inglaterra, porque ele está falando contra os maus tratos aos escravos. Eram homens de Deus, eram homens que tinham peso com Deus, mas ao mesmo tempo eram homens que representavam o chicote de Deus quando o Estado passava a exercer uma liderança que era contrário não só aos princípios de Deus, mas era contrário a princípios humanitários. E hoje, infelizmente, quando nós somos desequilibrados na nossa responsabilidade social, nós queremos segregar as coisas. Algumas coisas são de Deus e outras nós devemos deixar para lá. Mas aonde o Evangelho não penetra, então Satanás tem plena liberdade para dominar. E por isso toda a sociedade está tão degenerada, porque muitas das vezes os próprios cristãos não representam o seu papel de consciência, de profeta, de bom senso, de se levantar e falar até aqui e não mais. Muitas das vezes as coisas continuam numa plena desordem e nós cruzamos os braços. Mas aqueles que derramaram sangue a favor da causa do Evangelho, inclusive a causa da sociedade, no passado eles não foram assim. Se você ler a história da sociedade, você vai encontrar que muitos dos sucessos de êxito que quebraram aquelas autoridades abusivas e ateias e que eram estados que eram contra o pobre, a viúva, a necessidade, os negros, os índios, os escravos. Muitos daqueles que tiveram voz de autoridade eram os nossos irmãos que deixaram as quatro paredes e o rebanho e ampliaram os seus encargos para também trabalhar em prol da sociedade e expressar o amor de Deus não só pelos cristãos, mas o amor de Deus por todo ser humano. Toda alma esteja sujeita à autoridade, mas você vai encontrar que Paulo trabalhou também a favor de Israel. E é claro que a consciência de escravo na época de Paulo era muito diferente do que se pensa hoje em dia, mas nós não temos tempo de falar dessas coisas. O que hoje precisamos tocar é que Deus está reivindicando a sua autoridade e que Ele espera que nós, como seus filhos, venhamos nos submeter a Ele no princípio do reino e expressar sua submissão na família, na igreja e na sociedade. Com equilíbrio, com sabedoria. Então, quando ele fala no versículo 4, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Hoje as coisas estão indo de maneira tão desenfreada na sociedade. Você vai encontrar pessoas defendendo o criminoso e muitas das vezes condenando o inocente. É muito interessante que a Bíblia é tão clara em como as coisas deveriam ser executadas em relação à justiça, que se aqueles que são autoridade no Estado trabalhassem conforme os princípios que Deus estabeleceu, nós não teríamos tanta desordem como nós temos hoje. Versículo 5, portanto é necessário que lhe estejais sujeito não somente pelo castigo
mas também pela consciência. Desculpa, o versículo 4 ainda, o final, diz assim: porque é ministro de Deus e vingador para castigar aquele que faz o mal. Agora olha o capítulo 12, 17. A ninguém torneis mal por mal, tá vendo? Por que você não deve tornar mal por mal? Porque Deus colocou uma autoridade constituída na sociedade para vingar o mal. Existem coisas que você não pode fazer com a sua própria mão, você tem que sujeitar as autoridades constituídas e a Constituição, a lei que foi constituída. Verso 17 ainda do 12, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Já não é agora a igreja, simplesmente, mas é a igreja e todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Você está vendo como é que Paulo é sábio? E como ele está nos trazendo ao bom senso? Imagine que alguém creu hoje, mas ele cometeu homicídio. Deus perdoa o criminoso e salva ele. Mas ainda assim ele vai ter que pagar pelos seus crimes. Porque existe a Constituição, a lei, o Estado e a sociedade. Aquele ladrão da cruz foi perdoado e disse Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele estava debaixo da lei de Roma. E nem porque ele foi perdoado, ele desceu da cruz e foi poupado do seu crime. Não. Versículo 5 digo: por isso é necessário que lhe estejais submissos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então agora vem a questão da consciência de que nós devemos nos sujeitar e obedecer, porque quando nós fazemos assim, estamos nos sujeitando e obedecendo a Deus, quando nós obedecemos às autoridades constituídas. Por essa razão também pagais tributos, porque são os ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Procurai, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. É claro que nós vivemos diante de um governo, de uma gestão, de um mercado tão cruel, tão esmagador. Quase sempre vamos encontrar os contadores falando: se você hoje cumprir legalmente tudo o que a lei exige, você quebra a sua empresa. Mas aí devemos orar a Deus para ter negócio onde nós podemos ter lucro, aquele que é empresário, empreendedor, e pagar os seus impostos. Se nós estamos desenvolvendo um trabalho que ele não consegue prosperar, nós deveremos trabalhar então ou para mudar de negócio ou fechar. Quem sabe não nascemos para aquilo. Ou quem sabe chegou o tempo da gente parar o nosso negócio. Ou quem sabe mudar o estilo de negócio, se adaptar. Claro que muitas das vezes se comete algumas coisas, quebra-se alguns princípios, não porque se quer. Hoje no país, cerca de 50% de empresários e empreendedores estão com crise com seus pagamentos de impostos, para não dizer mais ou 70%. 80% de pequenos empreendedores, eles quebram antes de chegar 1 ano ou 2 anos, segundo a estatística. Como é difícil você ter um negócio no Brasil. Mas por isso mesmo você tem que ser bem treinado, ser capacitado. Porque nós também somos empolgados. A gente sonha à noite e no outro dia quer abrir um negócio, né? Aí você não nasceu para aquilo e quer começar algo. Mas isso é algo que realmente nós precisamos orar muito, pedir ajuda de pessoas que possam nos ajudar, para como a gente, aquele que tem um pequeno negócio, ser bem sucedido, ao ponto de poder honrar a palavra do Senhor com o Estado pagando os seus tributos, os seus impostos, ou migrar de negócio. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sobre essa questão de autoridade, nós devemos lembrar que Jesus reconheceu a autoridade de César, quando ele diz: dai a César o que é de César, e o que mais?
Dá a Deus o que é de Deus. Esse é o problema, irmãos. Às vezes nós não queremos nem dar a César e nem dar a Deus. Às vezes nós damos a César porque, por exemplo, a nossa energia você paga. Porque se não pagar, o que acontece? Vai cortar. Então tem muitas coisas que a gente faz por medo, por punição. Mas deveria ser por consciência. Agora já reparou, e a Deus o que é de Deus, nós temos dificuldade de nos submeter a Deus e contribuir financeiramente? Ainda que a Bíblia é tão clara sobre isso, mas achamos que tudo é nosso, né? E aí nós precisamos considerar o que a Bíblia fala sobre isso, porque isso é uma questão de obediência, de mordomia. Jesus também reconheceu a autoridade de Pilatos em João 19, verso 10 e 11, quando Pilatos fala: você não sabe que eu tenho autoridade para te poupar ou te salvar, como também para te entregar a eles ou à morte? E Jesus respondeu: nenhuma autoridade te seria dada se não fosse pelos céus. Ele está reconhecendo a autoridade, mas essa autoridade foi dada por Deus. E ainda assim Jesus se submeteu, porque ele está se submetendo ao decreto, ao veredito de Deus. Mas ele não insultou a Pilatos. Nem mesmo Miguel, quando contendia pelo corpo de Moisés contra Satanás, ele se insurgiu contra a autoridade de Satanás, ainda que ele era caído. E um dia ele vai ser julgado. Mas esse é um princípio de discernimento de autoridade. Você não pode se levantar contra a autoridade porque você discorda dela. Você tem que ser sujeito. Mesmo que você não obedeça algumas coisas que vão ferir a palavra, a ética, a moral e sua consciência, mas nunca se levantar contra. Jesus reconheceu César e reconheceu Pilatos. Paulo reconhece a autoridade de Roma, quando ele diz para sujeitar a autoridade, ele está falando isso aos romanos. Mas você lembra como é que era a situação nessa época? O Russell Shedd acredita que na época a perseguição havia diminuído. Agora Roma estava sendo mais conivente, não conivente, mas estava sendo mais flexível com a matança e perseguição dos cristãos. Primeiramente pelo judaísmo e depois pela perseguição de Roma também. Mas quando nós olhamos o panorama geral, você vai ver que o capítulo 18 diz que Priscila e Áquila foram deportados de Roma porque se instituiu uma lei ali que perseguia os cristãos e expulsaram os cristãos de Roma. Depois Paulo foi perseguido, ele escreveu isso aqui provavelmente lá pelo ano 57, quando ele estava em Corinto na sua terceira viagem. Mas depois Paulo foi perseguido. E lá pelo ano 64 ele está preso. E quando chegamos por volta de 68, ele é decapitado por Nero. Ou seja, Roma perseguiu os cristãos. Era um governo terrível. Mas vem Paulo dizendo: toda alma esteja sujeita à autoridade. Ou seja, não obedeça a adoração ao imperador como se ele fosse Deus, como assim foi exigido. Mas obedeça o imperador naquilo que ele faz como imperador, nas coisas que não ferem os decretos de Deus. Que coisa! Só alguém que conhece a soberania de Deus, como Paulo, e só pessoas que tiveram uma revelação clara sobre o que é o reino de Deus, poderia entender o que Paulo estava falando. E haver discernimento. Que nós devemos nos submeter ao governo, ao Estado, exceto quando nós somos obrigados a fazer aquilo que desonra ao Senhor. Em 1 Pedro capítulo 2, vamos lá rapidinho, vai nos dizer que não apenas Paulo tinha essa consciência de sermos submissos à autoridade constituída, mas além de Jesus, Paulo também vai nos dizer, Pedro vai nos dizer, 1 Pedro 2, versículo 13,
Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, não porque você ama ela, aos maus, mas ele diz por amor ao Senhor, ou do Senhor. Quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Você está vendo? Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Você está vendo? Pedro, que está falando isso, também foi perseguido. E vocês sabem que Pedro morreu quando Roma tornou ele um mártir. Ele foi crucificado e, a seu pedido, ficou de cabeça para baixo. E ele morreu ali. Mas ele era um homem submisso. Embora não concordasse com tudo que Roma, não somente Roma, mas o Sinédrio também exigia. Mas ele era submisso e prestava obediência nas coisas que não tinham conflito com Deus. Lá no início de Atos, capítulo 5, quando estava preso com João, o Sinédrio falou: nós já não ordenamos vocês a não pregar mais nesse nome. Agora vocês encheram Jerusalém com esse nome. E Pedro e João responderam: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Está vendo? Importa mais obedecer a Deus. Nós obedecemos aos homens, seja a autoridade eclesiástica, seja a autoridade religiosa, seja o Estado, desde que não venha infringir a nossa consciência com a palavra de Deus, a moral, a ética, princípios de humanidade. Então eles não obedeciam. Você lembra quando no Egito, Faraó mandou aquelas parteiras, quando as hebreias tivessem filho que fossem meninos, o que elas deveriam fazer? Matar. E o que elas fizeram? Não obedeceram. E daí nasceu Moisés, e Moisés se tornou um príncipe de Deus. Elas honraram mais a Deus do que Faraó, que era a autoridade máxima na época. E por isso Deus abençoou aquelas mulheres. Você lembra também de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram parar na fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais intensificada. Estamos em Daniel 3. Por que eles foram lançados ali? Você lembra por quê? Porque eles desobedeceram o rei da Babilônia. E por que Daniel foi lançado à cova dos leões? Porque ele também desobedeceu. Está vendo? Nós temos vários exemplos na Bíblia daqueles que amaram a Deus e andaram com Deus, que embora eram submissos, mas em algum momento foram desobedientes. Mas eles foram desobedientes para honrarem a Deus, porque eles tinham consciência do reino de Deus, que é de eternidade a eternidade. Porém, terminamos com essa frase de Daniel, capítulo 2 ainda. Por um lado ele diz que é ele que muda as estações, que remove reis, que estabelece e remove reis. Então ele está falando do governo de Deus sobre os impérios e os reis. Mas no versículo 44, ele diz: mas nos dias desses reis, falando do final dos tempos, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Daniel 2, 44. E este reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos os reinos
mas Ele mesmo subsistirá para todo o sempre. Que reino é esse aqui? É o reino do nosso Senhor que virá. Olha que coisa maravilhosa. Você tem o reino de Deus, que é de eternidade, entre aspas, a eternidade passada e a eternidade futura, porque não tem tempo no reino de Deus e na eternidade. Mas depois que Deus criou o tempo, o seu reino vem passando desde o início da criação até o final, quando Ele voltar. E nesse reino, você tem rebelião e você tem submissão. E você tem a oração do Senhor, venha a nós, o seu reino seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, a igreja deve ser o ambiente da expressão do reino de Deus na terra. E ela deve expressar esse reino na sociedade. E bendita também a nação que entender que aqueles que foram colocados numa posição de governo também representam a Deus para serem justos. Mas virá um dia que virá um reino, que todos aqueles que tiverem posição de autoridade um dia vão ter que prestar conta nesse reino, porque haverá um juiz. E todos vão ter que prestar conta com ele. Esse reino, o nosso Senhor vai reinar sobre as nações por 1000 anos primeiro, com os santos, com vara de ferro, com juízo e com justiça e com verdade. E então teremos o reino por toda a eternidade. Mas até que esse reino de justiça e paz venha, nós precisamos nos sujeitar hoje a Deus e representar o reino de Deus, mesmo que isso nos custe a vida, como muitos irmãos foram martirizados. Eu estou lendo nesses dias a poderosa fraqueza de John Knox, contemporâneo de Calvino, que ele, vivendo na Escócia, foi perseguido duramente por Maria, a sanguinária, uma rainha terrível que mandou queimar muitos cristãos e perseguiram muitos cristãos, milhares de cristãos. E ele também enfrentou o exército da França, que se alinhou à rainha da Escócia. Ele permaneceu fiel e era um homem de oração. Muitos dos irmãos morreram queimados. Infelizmente, a Igreja Católica, como assim era chamada, representou não a Deus, mas a tirania. E muitos cristãos foram perseguidos. Aquele homem permaneceu fiel. Depois ele morreu. Ele era tão fraco, tão enfermo, sofria tantas dores de cabeça, tanta dor, mas ele honrou a Deus no meio da sua fraqueza. Até o tempo. Spurgeon disse que quando John Knox subiu a escada do palácio para interceder, foi o maior ato histórico que aconteceu na Escócia. Porque pela oração de John Knox e seus companheiros, a Escócia foi libertada daquela tirania da Maria sanguinária. Deus livrou a Escócia porque um homem decidiu morrer do que vender a sua alma, do que subornar-se, do que ferir a Deus para se sujeitar a uma autoridade que era uma autoridade imoral, tirana, cruel. Muitos irmãos morreram assim. Que nesse tempo que nós estamos vivendo, que não sabemos como as coisas serão daqui para frente, não sabemos entre aspas, nós sabemos que serão tempos difíceis. O Espírito Santo possa nos encher e nos capacitar em toda a alma ser sujeita a toda a autoridade constituída. Na família, na igreja, na sociedade, representando a Deus. Mas toda a alma seja submissa, sobretudo, a Deus. Mesmo que isso custe a nossa própria vida. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para representar o seu reino. Parece que hoje nós temos pouca manifestação do poder de Deus no meio do seu povo, porque muitos dos princípios de submissão são quebrados. E quando esse princípio de submissão é quebrado, nós espantamos a graça e os milagres de Deus. Por isso que temos que ensinar aos nossos filhos e a todos nós
que a rebelião ela atrai o juízo de Deus. Se quisermos ser pessoas abençoadas por Deus, nossa primeira lição é sermos filhos submissos. Honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e viva longos tempos sobre a terra. Mas toda alma também esteja submissa às autoridades que Deus constituiu. Deus colocou as autoridades para fazer o bem, estabelecer a ordem na sociedade, leis que sejam equilibradas para manter o favor, o cuidado do pobre, da viúva, do necessitado. Leis que não aceitam suborno, líderes que sejam morais, líderes que não se corrompam, líderes que não se vendam, líderes que mantenham a ordem, a saúde, a ordem pública, inclusive favoreçam meios espirituais para o povo de Deus. Naquele dia, o presidente, os governadores, os juízes, os advogados, os deputados, senadores, todos aqueles que representam a autoridade e foram colocados como magistrados, terão que dar conta. Porque eles foram colocados para fazer o bem e legislar a favor da justiça, do direito e da causa dos necessitados, a causa também da sociedade de todos, para que haja ordem e uma nação que representa também o governo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Em nome de Jesus Cristo. Só nos livre da loucura, né? Eu termino aqui dizendo, está tendo essa crise do coronavírus no mundo inteiro. E você encontra muitos desequilíbrios. Você já reparou que tem muitas, entre aspas, igrejas, denominações, tem campanhas de cura, de milagres. Um tempo desse, uma delas estava dizendo, venha que aqui vai ter uma campanha de cura do coronavírus. Você imagina? E mesmo que o prefeito, o governador, o presidente, as autoridades falem que não devem ter aglomerações caso a nossa cidade tenha um surto, tenham pessoas infectadas, nós vamos ainda assim continuar mantendo os nossos cultos ou vamos continuar fazendo aglomerações. Quer dizer, parece que é uma autoridade, né? Parece que é uma ousadia espiritual, uma fé, mas não é não, irmãos. Isso é falta de bom senso. Isso aí é você ter presunção e não fé. Porque nós devemos praticar coisas que também tragam ordem à sociedade e representam o bom senso da gente como cidadão. Você vai estar expondo seus filhos, sua esposa e nós, caso a gente esteja no meio de aglomerações onde tenham pessoas que possivelmente estejam infectadas e você, em nome da sua fé, você está quebrando princípios, inclusive humanos. Certa vez, uma congregação nos Estados Unidos pegou aquele texto, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, operarão milagres, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, pisarão serpentes e escorpiões. E aí o que eles fizeram? Começaram a levar para dentro do local serpentes, cobras, para mostrar a fé. Então você encontrava pessoas sentadas, daqui a pouco todo mundo está orando, aí vai alguém lá, pega uma serpente, põe no ombro do irmão pela fé. Fica aí, irmão. Isso é uma demonstração de fé. Sabe o que começou a acontecer? As serpentes começaram a picar as pessoas. Essas pessoas morreram. E aquele que é autoritário e aquele que é fanático, sabe o que dizia? É porque aquele irmão não teve fé. Não, irmão, isso é loucura. Isso é fanatismo. Então, quando diz que toda alma esteja submissa, é porque nós também temos leis e nós temos princípios que são humanos e são princípios morais. E aí precisa haver muito equilíbrio para como a gente transitar com isso e não cair numa loucura de desequilíbrio espiritual
e social. Que Deus nos dê sabedoria. Pode ser que um dia não tenhamos energia nem gasolina. Imagine se isso um dia acontecer. Essa é a hora da gente viver a vida da igreja em pequenos grupos, nas casas, tendo comunhão e não em grandes aglomerações, porque nem sempre poderemos nos mover. Às vezes o Senhor está nos preparando hoje para a gente ser liberto de toda essa parafernália que muitas das vezes, no lugar de confiar em Deus, nós confiamos na tecnologia, nos automóveis, em tantas coisas, que é tudo muito cômodo. Mas deixamos de exercitar a nossa vida no secreto, primeiramente em oração individual e no altar da família. Muita gente congrega na igreja, entre aspas, mas não tem uma vida com Deus em devocional no secreto e nem na sua casa. Que Deus nos ajude e nos dê sabedoria nesse tempo, em todas as coisas. Vamos orar. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, a graça para vivermos na esfera do reino, segundo a autoridade da Tua palavra, que toda alma deveria se sujeitar a toda autoridade, porque são ministros que representam o Senhor. E também nos dê sabedoria para quando não obedecer, sendo que ao mesmo tempo tenhamos uma posição de humildade e de submissão, uma submissão plena, mas uma obediência relativa, até o ponto que não venhamos ferir a Tua santidade, a Tua autoridade. Ó Deus, ajuda-nos a viver como filhos do reino dos céus. Visita a nossa sociedade através de nós. Enche-nos do Teu Espírito e nos capacite, ó Deus, a viver de forma que possamos honrar a Ti na família, na vida da igreja, na sociedade, através dos nossos trabalhos, nos estudos, nas faculdades, em todos os lugares onde nós lidamos com as pessoas. Nós pedimos que o Teu nome seja glorificado acima de todas as coisas e que o Senhor venha realmente também abater toda aquela liderança, seja espiritual ou política, o Estado, ó Deus, que está se insurgindo contra o Senhor. Que o Senhor realmente possa remover tudo aquilo que desonra a Ti e venha estabelecer o Seu reino nesses dias. Ó Deus, e colocar ordem em todas as coisas. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.